Olá a todos, hoje é dia 26 de agosto de 2020, meu nome é Celso Cordeiro. O vídeo de hoje tem como destinatário os magistrados aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, os desembargadores que compõem o tribunal e que estarão recebendo em seus gabinetes o link aí desse vídeo que vai estar disponível no YouTube. Senhores desembargadores, né, e juízes que compõem o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Muitos dos senhores já me conhecem ou quem sabe ouviram falar de mim. Eu, ao longo de cerca de 10 anos, venho denunciando um esquema dentro do Tribunal de Justiça que tem obrigado uma população carente aqui da Zona Oeste, já sofrida, a estar sendo obrigada a pagar por um serviço de esgotamento sanitário sabidamente não prestado. E o que é pior, se baseando numa afirmação falsa e enganosa de que o Superior Tribunal de Justiça, né, quando no julgamento do recurso repetitivo, teria afirmado a tese de que bastaria estar presente uma única etapa para dar o suporte da cobrança das 4. Ou seja, a empresa concessionária teria o direito de ofertar para a população e cobrar pelas 4 etapas, depois com a obrigação tão somente de prestar uma etapa. Isso contratualmente determinado. Pois bem, essa situação causou enorme desconforto junto à população, a qual, né, ela vinha sendo levada a acreditar que o Tribunal de Justiça teria se curvado a outros interesses de modo a prejudicá-la. Isso tem razão de ser, porque, percebam, senhores, se os senhores disserem que a concessionária ela pode cobrar 100% do serviço do esgotamento sanitário integral, constituído pelas 4 etapas, coleta, transporte, tratamento, disposição final, e apenas com a obrigação de fazer de repente só a coleta e o afastamento, qual seria o interesse dessa concessionária de fazer os investimentos para prestar as demais etapas? Segundo o desembargador Gabriel Zefiro, né, concordando com ele, o presidente da 13ª Câmara, o desembargador Fernando Fernandes, a empresa ela não é burra. Ela nunca vai ter o interesse de fazer os investimentos. Mas percebam também, senhores desembargadores e juízes, principalmente aqui no Fórum de Campo Grande, que foram devidamente, exaustivamente, cansativamente alertados e resolveram se declarar suspeitos dos processos naqueles que eu atuava, porque eu denunciava essa questão. O recurso repetitivo, ele tem repercussão geral, ou seja, ele tem que ser aplicado em todos os casos análogos que cuidam da mesma matéria. Então, se não há mais necessidade de prestar a etapa de tratamento, que ela é indispensável pela desnecessidade, a SEDAI poderia desligar a sua estação de tratamento de esgoto, de Alegria, por exemplo, só que a Polícia Federal foi lá e deflagrou a operação Feng Shui para apurar o crime de estelionato e o crime ambiental. O crime de estelionato, uma vez que ao desligar, ela passou a oferir vantagem econômica, induzindo a erro seus usuários que estavam pagando pensando que estariam recebendo o serviço. O mesmo aconteceu com a concessionária de Niterói, também fez parte dessa operação Feng Shui, deflagrada pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal. Essa operação não tinha. Você vai ter que se dizer, então, ó, cancela essa operação porque não há ilícito nenhum, porque o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro entende que não é obrigado a prestar o tratamento. Então, todas as estações de tratamento existentes no território nacional poderiam ser desligadas e abandonadas, porque a empresa não tem mais a obrigação de prestar o tratamento. Era isso que os senhores, aqueles desembargadores que tiveram a oportunidade de julgar, né, se baseando nessa afirmação falsa e enganosa que estou afirmando para os senhores, e vou demonstrar porque o STJ, enfim, se pronunciou sobre o tema. Um outro ponto que tem que ser levado em consideração, né, é a questão da finalidade do serviço. Se a população está contratando o serviço integral, o serviço integral ele tem
por finalidade garantir uma proteção à saúde humana e ao ecossistema. Mas a partir do momento que você lança esse esgoto in natura na rede pluvial, que é um sistema aberto, essa proteção deixa de existir. Coloca em risco a saúde da população e muitas pessoas ficaram doentes e muitas foram levadas à morte, graças à decisão que o Tribunal de Justiça vinha tomando. Porque as empresas, se não é preciso fazer o tratamento... senhores, no país sério já tinha dado problema para muita gente, mas é coisa do Brasil. O que acontece? 10 anos depois, enfim, de tanta gente provocar aí os ministros do STJ, né? Principalmente da segunda turma, o ministro Francisco Falcão, Herman Benjamin, Mauro Campos, Aldo Fernandes e a Sucete Magalhães. E eu tenho que fazer um agradecimento aqui, porque ao desembargador da primeira Câmara, né? Está o nome dele aqui, agradecer ele, a população tem que agradecer o senhor pelo fato do senhor ter ido lá no STJ e ter pego lá, conseguido pegar esse esclarecimento dos ministros do STJ, que é o desembargador aí, Custódio de Barro Tostes, da primeira Câmara Civil. Agradecer muito a ele, a população lhe deve muito, senhor. Mas ele foi lá e buscou lá pronunciamento, inclusive parte desses ministros fizeram parte do julgamento do recurso repetitivo. Eles estão fazendo a interpretação. E segundo eles, essa é a leitura correta. Claro, se essa é a leitura correta, a que se fazia aqui antes é leitura incorreta. Mas é flagrantemente incorreta, ela não se sustentava em pé, sem pé, sem cabeça. Vou dar uma lida aqui, me perdoe aí, tomar a liberdade, mas vou começar pelo item 3 da decisão aqui dos ministros do STJ da segunda turma. Primeiramente, importante observar que sob o tríplice enfoque do direito ambiental, do direito sanitário e do direito do consumidor, descabe cobrar por esgoto não coletado ou despejado in natura nas galerias pluviais. Neste último caso, a questão deixa de ser de tratamento de resíduos a se transformar em poluição pura e simples, o que implica para o poder público e suas concessionárias responsabilidade civil ambiental e não direito a pagamento por serviço inexistente. No item 4 prossegue: sem dúvida, não foi o intuito do recurso repetitivo, o RESP 1339-313, transformar o inadmissível e ilícito antissanitarista, anticonsumerista e antiambiental em ilícito contratual remunerado, pois não se equivale, de um lado, o uso das galerias pluviais para o escoamento de esgoto tratado e, de outro, a poluição das galerias dos rios e do mar com efluentes sem qualquer forma de tratamento, nem mesmo primário, o que acontece aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Essa é a correta leitura que se deve fazer do repetitivo, no ponto em que alude a possibilidade de utilização das galerias pluviais. Em outras palavras, o seu emprego se legitima somente quando os efluentes nela lançados estão devidamente tratados, etapa fundamental do chamado saneamento básico, não bastando o mero recolhimento e descarte. Bom, senhores, diante do pronunciamento dos ministros do STJ, a questão é saber: o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vai continuar se apegando a uma afirmação falsa e enganosa, dizendo que os ministros disseram que acabou a segurança jurídica do contrato, que o Código de Defesa do Consumidor ele está sendo rasgado, que ele foi revogado, que não tem mais aplicação,
que as obrigações contratuais obrigam tão somente uma das partes, que o fornecedor dos serviços, né, ele tem a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor, que o serviço não precisa mais ser, artigo 51, inciso 9, que o serviço não precisa mais ser prestado de forma adequada e eficiente, artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, que ele não precisa mais atingir as finalidades para o qual se destina, o artigo 20. Será, senhores? Eu quero saber agora como é que o Tribunal de Justiça vai sair dessa sinuca de bico. O que vai acontecer com aquelas pessoas que foram prejudicadas ao longo de todo esse tempo? Alguém vai reparar o dano? Alguém vai ser responsabilizado? O erro era absurdo, era grasso, doloso. Todo mundo sabe o que estava acontecendo. Ninguém aqui é ingênuo, ninguém vai ser bobo. Não tem como se sustentar uma tese criminosa naquela de estar se dizendo que ela podia prestar apenas uma etapa e cobrar por tudo. Bom, se eu não vou parar de falar, que já vou me complicar mais do que eu já estou complicado. Mas a situação é essa. Esperamos aí que o Tribunal de Justiça, que existe o desembargador como o desembargador custódio, Gabriel Zefiro e Fernando Fernandes Fernandes. Cito 3, porque eu só tenho conhecimento de 3, mas quero poder ter a oportunidade de citar tantos mais. Gostaria de citar todos, mas infelizmente há aqueles que, se eu citar, vai ser de forma pejorativa. Bom, a minha parte eu fiz durante 10 anos, me perseguiram, me caçaram, bom, né, de forma covarde, mas graças a Deus a verdade prevaleceu. Estou de alma lavada. Estou de alma lavada. E junto com a população, dia 8 de setembro, no calçadão de Campo Grande, faremos ali uma manifestação para festejar essa decisão e para mostrar: vocês aqui nunca mais façam isso. Aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro somos cidadãos como de outras regiões. Não temos direito a não ter direito. Acabou. Enquanto eu tiver voz, eu vou denunciar qualquer tipo de falcatrua que se tente implantar aqui para prejudicar essa população já sofrida. Meus amigos, um abraço a todos aí e fica aí. Dia 8 de setembro, às 14 horas, no calçadão de Campo Grande, juntos, vamos defender que essa decisão seja concretizada. Que essa decisão seja concretizada, que não seja feito tentado nada pelas sombras aí, para tentar, mais uma vez, frustrar aí a população aí, tá bom? Fica dado o recado aí, um abraço a todos.